Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. E o texto que eu vou ler está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram das sinagogas chamadas dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. E então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo-o, arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Agora, capítulo 7, versos 54 a 60. Quando eles, ouvindo eles isto, enfureciam-se no coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Eu quero pensar e meditar com vocês, irmãos, nesta noite sobre o tema: as marcas de um homem cheio do Espírito Santo. As marcas de um homem cheio do Espírito Santo. Se você veio munido de papel e caneta, eu sempre gosto de anotar. Já aprendi isso. O papel mais amarelo e a tinta mais frágil e fraca é mais fiel do que a nossa memória. E eu queria partilhar princípios que esperaria que você depois pudesse guardar, meditar de novo, refletir, para abençoar sua vida. Como sendo hoje a comemoração do Dia do Homem, Dia Internacional do Homem, eu escolhi um homem para conversar sobre ele.
Estevão foi o primeiro diácono da igreja primitiva. E Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Estevão viveu uma vida maiúscula, uma vida superlativa. E Estevão morreu de forma exemplar. Estevão tombou na terra como um mártir, mas Jesus ficou de pé no céu para recebê-lo. Que evidências nós podemos aprender com Estevão acerca de uma vida cheia do Espírito Santo? Hoje de manhã nós tratamos deste assunto. Gostaria de continuar nele, por entender, como foi orado aqui pelo presbítero Haroldo, que esta talvez seja a nossa necessidade, a necessidade da igreja, uma vida cheia do Espírito Santo. Que evidências você pode perceber na vida de alguém que é cheio do Espírito Santo? Primeiro, um homem cheio do Espírito Santo é conhecido pela sua vida irrepreensível. Confira comigo capítulo 6, verso 3. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, tem uma vida irrepreensível, uma vida de boa reputação, uma vida exemplar. Na verdade, a vida de Estevão era a vida do seu ministério. O caráter dele era o alicerce do seu trabalho. Em outras palavras, não havia um abismo, um hiato, uma fenda entre a vida dele e o ministério dele, o que ele falava e o que ele fazia. Palavras e obras, caráter e performance estavam alinhados na vida deste homem. Se existe uma palavra que talvez traduza com fidelidade a vida de Estevão, é a palavra cheio. Se não, vejamos. Notem comigo que ele é cheio do Espírito Santo. Versículo 3, conforme já lemos. E também o versículo 5, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele é um homem cheio do Espírito Santo. Mas logo em seguida, no verso 5, somos informados que ele é um homem cheio de fé. Ele foi salvo pela fé, ele vive na fé, ele vence o mundo pela fé, e ele está cheio de fé. Mas logo em seguida você nota, versículo 3 ainda, que ele é um homem cheio de sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria não é sinônimo de conhecimento. Há muitas pessoas que conhecem muito, mas são tolas. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Mas confiram comigo o versículo 8, que está escrito que Estevão era um homem cheio de graça. Cheio de graça. Em outras palavras, esse homem transbordava a beleza de Cristo, a doçura de Deus. Muito embora seus opositores ficassem irados com ele, mas a vida dele resplandecia a glória de Deus, a graça de Cristo, porque ele era uma fonte de bênção para as outras pessoas. Mas notem vocês, em quinto e último lugar, que esse homem também, à luz do versículo 8, ele é cheio de poder. Porque não dá para ser cheio do Espírito Santo e vazio de poder, porque o Espírito é a fonte de poder. Quem está cheio do Espírito Santo está revestido com o poder de Deus. E esse homem recebe poder para realizar prodígios, para fazer milagres, muitos sinais entre o povo. Em outras palavras, ele era um homem que falava e fazia. Ele era um homem que proclamava o Evangelho e demonstrava o poder do Evangelho. Ele pregava aos ouvidos e pregava aos olhos. Ele tinha luz na mente e ele tinha fogo no coração. Essa é a primeira marca de um homem cheio do Espírito Santo. A sua vida
é irrepreensível. Vamos ver a segunda marca. Um homem cheio do Espírito Santo é conhecido por suas obras irrefutáveis. Confira comigo os versos 8 e 9. Está escrito assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Qual a consequência? Qual a reação? Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Notem, irmãos queridos, que este homem, ele não tinha apenas vida irrepreensível, esse homem tinha também palavras, ou melhor, obras irrefutáveis. O texto nos informa, no versículo 8, que ele, pelo poder de Deus, cheio de graça, cheio de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A vida dele demonstrava o poder de Deus. As pessoas podiam discordar dele, mas não podiam refutar as obras dele. As pessoas puderam matá-lo, mas não puderam negar a evidência do poder de Deus na sua vida. E se você perceber, é exatamente nesse contexto de oposição que Estevão está cheio de graça e poder para fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Em outras palavras, as suas obras referendavam a sua vida. As suas obras eram uma avalista da sua vida. Ninguém podia contestar sua vida, nem negar os milagres que Deus operava por seu intermédio. Uma vida cheia do Espírito Santo demonstra o poder de Deus nas suas palavras, nas suas atitudes, nos seus gestos, nas suas obras. Terceiro lugar, como é que você pode saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Um homem cheio do Espírito Santo é conhecido também pelas suas palavras irresistíveis. Confira comigo o verso 10. Você pode ler o verso 10 comigo? Toda a igreja? E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. A vida é irrepreensível, as obras são irrefutáveis e as palavras são irresistíveis. É claro que as palavras de Estevão não eram apenas palavras fruto do seu conhecimento, da sua técnica de comunicação, da sua eloquência, da sua oratória. Eles não podiam resistir certamente ao poder com que Estevão proclamava a palavra de Deus. Havia virtude em seus lábios. Este homem era boca de Deus. E sabe, irmãos queridos, nós precisamos de homens cheios do Espírito Santo que sejam boca de Deus. Estou convencido disso. Uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa muito diferente é ser boca de Deus. Nem todas as pessoas que proferem a palavra são boca de Deus. As escrituras lá em Jeremias 15, verso 19, diz assim: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. A Bíblia diz de Geazi, que levou o bastão profético e botou no rosto do menino morto, e o menino continuou morto. O problema não era o bastão, o problema é quem carregava o bastão. Como dizia um piedoso metodista do século XIX, nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. É curioso que os grandes, maiores sermões da história estão disponíveis no nosso vernáculo. Sermões de Aurélio Agostinho, sermões de João Crisóstomo, sermões de Martinho Lutero, sermões de João Calvino, sermões de John Owen, sermões de Jonathan Edwards, sermões de Charles Haddon Spurgeon, sermões de John Wesley, sermões de George Whitefield, sermões de Mark Lloyd Jones,
Se nós hoje fôssemos pregar esses mesmos sermões na íntegra, possivelmente os resultados não seriam os mesmos. Por quê? É porque Deus não unge métodos, Deus unge homens. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, as suas palavras são irresistíveis, são boca de Deus. Como aquela mulher disse para o profeta Elias: agora eu sei que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. É verdade. Precisamos da unção do Espírito Santo. E Estevão era esse homem. O que vinha a ser isso? Esta unção do Espírito Santo. Acho que muitos de vocês aqui tiveram, como eu, a bênção e o privilégio de conhecer o pastor Antônio Elias. O pastor Antônio Elias foi um dos homens mais amáveis que eu tive o privilégio de conhecer. Eu não o ouvi tantas vezes, mas as vezes que eu ouvi pastor Antônio Elias pregando, ele pregava chorando e o auditório com o rosto molhado de lágrimas. O sermão que ele pregava era tão simples. Ele até costumava dizer que o sermão dele era assunto puxa assunto. Ele ia levando a coisa, ia acontecendo, mas os corações iam se derretendo. Um dia ele estava pregando num congresso, e depois da sua palestra, alguém faz uma pergunta a ele, uma pergunta técnica, uma pergunta teológica, uma pergunta doutrinária, aguardando dele uma resposta no mesmo nível, e perguntou assim: pastor Antônio Elias, explica para nós, ajuda-nos a entender a questão da unção. O que é unção? E ele respondeu: filho, é muito simples, muito simples. Unção significa que uns são, outros não são. É isso. É isso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, tem poder nas palavras. As palavras são irresistíveis. É bem verdade que os seus opositores levantaram calúnias, mentiras, acusações, porque não podiam resistir ao poder com que ele falava. Mas, amados, há uma quarta coisa, a quarta marca de um homem cheio do Espírito Santo que eu quero partilhar. Um homem cheio do Espírito Santo é conhecido por demonstrar uma paz inexplicável nas horas mais difíceis da vida. Confira comigo o verso 15. Você pode ler comigo? Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Eu estou falando de um homem que está no corredor da morte. Eu estou falando de um homem que está na antessala do martírio. Eu estou falando de um homem que está diante das maiores autoridades da sua nação, furiosas. Aqueles mesmos homens que, pouco tempo, acusaram Jesus, prenderam Jesus, sentenciaram Jesus, levaram Jesus ao pretório romano e clamaram pela sua morte. Não há nenhum sinal de desespero no semblante de Estevão, nenhum medo, nenhum pavor. Ele não tenta entrar em acordo com os seus acusadores para escapar ileso da morte. Ao contrário, diante da pressão, diante da ameaça, diante da morte iminente, eles olham para ele e o rosto dele brilhava como o rosto de anjo. Mas por que brilhar como o rosto de anjo? Porque os seus inimigos acusavam Estevão de estar quebrando a lei e profanando contra o templo, pecando contra Moisés e pecando contra Deus. O que Deus faz? Deus sai em defesa de Estevão. Como assim? Quando Moisés subiu o monte Sinai
para receber as tábuas da lei. Quando ele desceu com as tábuas da lei, diz a Bíblia que o seu rosto brilhava. Seu rosto brilhava. Sabe o que Deus está dizendo? Para aqueles membros do Sinédrio que acusavam Estevão: este homem Estevão não está contra Moisés, ele é como Moisés. Assim como o rosto de Moisés brilhou lá no Sinai, o rosto dele está brilhando, porque não apenas Moisés recebe a lei, mas este homem está interpretando corretamente a lei. E Deus concede a ele, na hora da morte, uma paz inexplicável. Uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo, irmãos, quando chega a hora da morte, ele se apavora, ele tem medo, ele se desespera, ele tenta negociar, ele abre mão de valores, de princípios, ele tenta escapar de qualquer forma. Quinto lugar, um homem cheio do Espírito Santo é conhecido pela sua coragem invergável diante dos maiores opositores. Se vocês notarem, e eu quero que você, por favor, leia comigo, capítulo 7, versos 51 a 53, vamos juntos? 7, 51 a 53, todos nós, vamos lá? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não a guardastes. Irmãos queridos, se vocês lerem o capítulo 7 é o sermão com maior quantidade de citações da Bíblia em toda a Escritura. Não há nenhum sermão registrado na Escritura com tanta citação bíblica quanto este. E de que ele fala? Ele conta a história do povo até chegar no Messias, começando com Abraão, versículos 2 a 8, passando por José, versículos 9 a 19, narrando em detalhes o ministério de Moisés, dos versos 20 ao verso 44, entrando em Davi como o rei messiânico, tipo do rei messiânico, nos versos 45 a 50. Agora, dos versos 51 a 53, ele aplica a sua palavra de uma forma contundente. Ele poderia ser mais politicamente correto, ele poderia contemporizar, ele poderia ter tentado ganhar a simpatia do Sinédrio para escapar da morte, ele poderia ter omitido esta aplicação tão dura de acusar esses homens de terem matado os profetas e agora terem sido traidores do próprio Messias, mas ele, com a coragem invergável, denuncia o pecado na vida desses que ele tinha convicção de que estavam prontos para matá-lo. Irmãos queridos, um homem cheio do Espírito Santo não negocia sua consciência. Um homem cheio do Espírito Santo não vende a verdade para se livrar da morte. Ele prefere morrer a negar a verdade de Deus. Mas o que é curioso é que esse homem foi eleito para ser diácono, para servir de forma humilde viúvas pobres. E esse mesmo homem que é humilde diante de uma viúva pobre, é um gigante diante dos homens mais poderosos da sua nação. Coragem, coragem. E a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas espírito de poder. Sexto lugar,
Um homem cheio do Espírito Santo é conhecido pelo fato de que sua palavra provoca fé nos crentes e fúria nos ímpios. Vá comigo para o capítulo 57, verso 54. Leia comigo, por favor. Verso 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Toda a igreja comigo. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Irmãos amados, sabe o que está acontecendo aqui? O sermão de Estevão, na linguagem lá dos irmãos puritanos, era uma flecha atingidora. Ou nas palavras do livro de Hebreus, uma espada de 2 gumes. Ao mesmo tempo que desperta fé, produz ódio, fúria, uma reação de resistência total. Sabem por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus nunca está no ponto morto. A palavra de Deus nunca está em terreno neutro. Quando você vem da sua casa para este templo, você tem que fazer uma escolha: ou eu vou sair melhor, ou eu vou sair pior, porque igual eu não consigo sair. Deus não aceita neutralidade. Deus não tolera neutralidade. Essa palavra, ou ela produz quebrantamento ou endurecimento, ou ela produz arrependimento, ou ela produz resistência, ou ela produz fé salvadora, ou ela produz incredulidade condenadora. A palavra pregada no poder do Espírito Santo sempre produz 2 resultados: salvação ou juízo, aceitação ou repúdio, amor ou ódio. Só que o sinédrio prefere rilhar os dentes a quebrantar o coração. Preferem rejeitar a mensagem e matar o mensageiro, a se arrependerem e crer. 7º lugar. Um homem cheio do Espírito Santo é conhecido pelo fato de que ele vê pela fé o que os outros não podem ver. Confira comigo o verso 55. Vamos juntos? Todos, por favor? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Louvado seja o Senhor. Irmãos amados, uma pessoa cheia do Espírito Santo enxerga coisas que o outro não vê. Não vê. Aliás, preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Fitou os olhos no céu. Ele não estava em campo aberto. Ele estava dentro de um ambiente fechado. Não dava para ver o céu. Como eu não consigo olhar agora e ver o céu. Tem um teto aqui em cima. Eu quero dizer para você que isso também não foi apenas uma visão mística, no sentido de apenas uma espécie de sonho, êxtase, não. Na verdade, ele viu o céu aberto. Porque o teto do edifício onde estavam não pôde encobrir dele esta visão da glória. Ele viu o trono, ele viu a majestade de Deus. Ele sabia que mesmo diante da fúria do sinédrio, o Senhor estava no controle da situação. O ímpio olha para o céu e não vê nada. Na linguagem lá de Eliseu e Geazi, mais uma vez, um dia Geazi ficou com muito medo, porque ele acordou e viu soldados inimigos entrincheirando a casa de Eliseu, e apavorado foi dar o comunicado: olha, Eliseu, estamos perdidos, estamos encurralados, estamos entrincheirados. E Eliseu disse: Deus, abre os olhos desse moço,
para que ele veja que existe um outro exército, que existem outros soldados, que existem outros valentes, que ele não consegue ver. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo, amados irmãos, consegue ver a glória de Deus, a majestade do Filho de Deus, o controle de Deus nas situações mais adversas da vida. 8º lugar, um homem cheio do Espírito Santo é conhecido pelo fato de ser capaz de pagar altíssimo preço em razão de sua fé, do seu amor por Deus. Confira comigo os versos 56 e 57, vamos juntos, por favor? E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele. Prestem bem atenção nisso, irmãos queridos. Estevão viu não apenas o céu aberto, ele viu Jesus, de que maneira? Em pé. Mas essa é a posição de Jesus no céu? Em pé? A posição de Jesus no céu é assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Por que Estevão vê Jesus de pé? Porque Jesus Cristo, diante de um homem que se ajoelha para morrer apedrejado, diz: eu vou ficar de pé para te receber. Estevão estava pronto para morrer, mas jamais a calar sua voz. Ele estava pronto a morrer, mas jamais a se acovardar diante do perigo. Preste bem atenção nisso. É preferível morrer pela verdade do que viver blindado pela mentira. É preferível tombar na terra por causa da verdade do que se livrar pelas asas da covardia. 9º e penúltimo lugar, um homem cheio do Espírito Santo é conhecido pelo fato de ter segurança de sua salvação e saber nas mãos de quem entrega o seu espírito na hora da morte. Confira comigo o verso 58 e 59. Vamos juntos? E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Louvado seja o Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, tem certeza, não tem dúvida, não tem medo, não tem pavor, não tem insegurança, tem certeza, tem certeza. E ele entrega e confia o seu espírito nas mãos do Senhor. Que bênção, que privilégio, que segurança, que convicção, que paz, que herança, que legado. Quantas pessoas que se desesperam na hora da morte, quantas que não sabem o que tem do outro lado, quantas que o que resta para elas é uma horrível expectativa de juízo. Mas quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você tem certeza da sua salvação, você sabe nas mãos de quem você entrega o seu espírito. Eu gosto de olhar e ver alguns testemunhos. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Paulo estava preso. Paulo estava para sair da cadeia, para ir para um patíbulo onde ele seria degolado. E ele escreve uma carta cheia de serenidade para Timóteo e diz: meu filho, eu já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado, mas eu combati o bom combate, eu completei minha carreira, eu guardei a fé,
E sabe, Timóteo, agora a coroa da justiça me está preparada. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: não é Roma que vai me matar, eu vou me entregar. Eu não vou me entregar para Roma, não, eu vou me entregar para Deus. Sabe, Timóteo, eu não vou morrer, eu vou partir. Eu vou para a casa do Pai. Eu vou tomar posse da minha herança. Eu não estou indo, Timóteo, para um patíbulo, não. Eu estou indo receber a coroa da justiça. Há um brilho nos olhos, há uma alegria na alma. Eu fico olhando as últimas palavras de Dwight Lyman Moody, quando ele fica doente, no meio do grande movimento de avivamento dos Estados Unidos. Ele disse: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. Eu fico olhando as últimas palavras de Miguel Gonçalves Torres, quando ele diz: eu não estou indo para o céu, não, o céu veio me buscar. Eu fico olhando as palavras últimas de Mark Lloyd Jones, que depois de uma doença grave, que foi minando o seu corpo, a sua saúde, ele reúne a sua família, ele chama a sua igreja e diz: não orem mais pela minha cura, não me detenham da glória. Oh, amados irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo tem certeza, convicção, porque sabe nas mãos de quem está entregando o seu Espírito. Finalmente, 10º e último lugar, um homem cheio do Espírito Santo é conhecido pelo fato de ter grandeza de alma para perdoar até mesmo seus piores algozes. Confira comigo o verso 60. Vamos juntos, por favor? Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Imitando ao seu Senhor, ele não só ora pelos seus algozes, ele atenua a causa deles. Senhor, não lhes imputes, não ponha na conta deles esse pecado. E aí eu aprendo, amados, que o perdão é a grande marca de um crente cheio do Espírito Santo. Não dá para você dizer: eu estou cheio do Espírito Santo, mas eu não perdoo. Eu estou cheio do Espírito Santo, mas eu tenho uma mágoa no meu coração, estou a ferida aberta na minha alma. A Bíblia me ensina que você e eu precisamos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Se você perguntar qual é o tamanho desse perdão, eu responderia para você que essa dívida é impagável. Impagável. Jamais nós conseguiríamos quitar com Deus a nossa dívida. Uma linguagem da parábola de Jesus, é uma dívida correspondente a 10.000 talentos, a 350.000 quilos de ouro. Para a realidade do primeiro século, era preciso trabalhar 150 anos, 150.000 anos, para se juntar todo esse tesouro. Impagável. Deus perdoa tudo, e é assim que eu devo perdoar. Quando Pedro chega para Jesus e faz uma pergunta contundente: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar alguém? Até 7 vezes, Senhor? Talvez até esperando um elogio de Jesus. Jesus: não, Pedro, não é até 7, até 70 vezes 7. E não é 490 vezes, não, é ilimitadamente. E Jesus vai além e diz: olha, se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a você pedir perdão, perdoa. E é claro que Jesus está usando uma linguagem hiperbólica, porque eu não conheço nenhuma história de alguém que tenha pecado contra o outro 7 vezes no mesmo dia, e reincidentemente pecar, e reincidentemente pedir perdão, no mesmo dia. Há alguns anos, eu estava aqui em Vitória,
ali na Costa Pereira, onde ficava a sede da emissora de uma televisão. E eu fui para lá para dar uma entrevista. E na sala de espera tinha uma outra pessoa também aguardando para a entrevista. Eu não sabia quem era. E eu comecei a entabular uma conversa agradável com aquele cidadão, muito bem vestido, muito educado, muito polido. E fiquei muito surpreso quando eu fiquei sabendo de quem se tratava. Muitos de vocês leram, ouviram o relato de um dos mais trágicos crimes cometidos nesse país no dia 31 de outubro de 1989, quando uma agência do Banco Itaú, em São Bernardo do Campo, foi invadido por 7 assaltantes, fortemente armados. Lá naquela agência estava uma senhora, uma criança, chamada Thalita, nos seus braços. Aquela menina, ao ver a cena, se apavora, começa a chorar descontroladamente. Um dos assaltantes, com a metralhadora na mão, encosta na mãe e diz: faça essa menina calar, senão eu mato essa menina. A menina não conseguiu se calar, não conseguiu se controlar, continuou chorando. E aquele assaltante, impiedosamente, matou aquela criança e a sua mãe. Naquele dia, a polícia de São Paulo executou 5 dos assaltantes. 2 escaparam. Dentre eles, um jovem de classe média da cidade de Piracicaba, que, envolvido com drogas, brigou com o pai, brigou com a mãe, brigou com a família, saiu de casa, envolveu-se no mundo do crime, tornou-se um assaltante perigoso e ganhou o epíteto, o apelido de Paulinho Bang Bang, pois o homem que matou aquela criança era Paulinho Bang Bang, um dos que escapou, daqueles que escapou, um homem que escapou. Ele foi preso mais tarde, e o pai da Thalita, que perdeu a mulher e a filha nesse trágico momento, em cadeia nacional de televisão, disse: eu perdoo o assassino da minha esposa e da minha filha. Ele só cometeu essa atrocidade porque não conhecia o Deus que eu conheço. Se não bastasse esse gesto, em cadeia nacional de televisão, logo em seguida, meses depois, ele manda à cadeia um emissário, um evangelista, com um propósito: levar uma Bíblia assinada por ele, para entregar para o Paulinho Bang Bang, com dedicatória pessoal. E o evangelista foi e pregou para Paulinho Bang Bang. E na hora que o evangelista foi orar, esse criminoso pegou uma faca feita na cadeia, feita na prisão, um punhal, e se levantou para enterrar o punhal no peito do evangelista. Quando ele levantou a mão, uma força maior do que a dele o desarticulou e jogou ao chão. Quando ele se levantou, não era mais um criminoso, não era mais um bandido, era um servo de Deus, convertido e transformado. Eu estava na emissora de televisão aqui em Vitória, ao lado de Paulinho Bang Bang, convertido, transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. E o que me tocou profundamente foi que o ato do perdão desse marido e desse pai foi certamente um instrumento eficaz que Deus usou para tocar o coração desse criminoso e fazer dele um novo homem. Eu não sei como é que está seus relacionamentos, mas eu posso garantir uma coisa para você: uma pessoa cheia do Espírito Santo perdoa, e perdoa até mesmo seus piores algozes. Você está cheio do Espírito Santo? Que à luz dessas 10 características
nós possamos avaliar a nós mesmos e responder para Deus esta pergunta. Que Ele nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo 21. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, nesta passagem. Está escrito assim: descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que ele havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele. De noite se levantou e feriu os edomitas que os cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo, se rebelou também Libna contra Jeorão, porque este deixara o Senhor, Deus de seus pais. Também fez altos nos montes de Judá, e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria, e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe
as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Eu queria pensar com vocês sobre o risco de viver e morrer sem deixar saudades. A Bíblia diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino e a nossa advertência. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, para não percorrer o mesmo caminho, sinuoso, escorregadio, que conduz à tragédia e à perdição. Eu queria olhar para esse texto em 3 perspectivas nesta manhã. Primeiro, privilégios. Segundo, perigos. Terceiro, prejuízos. Você pode repetir essas 3 palavras comigo? Privilégios, perigos, prejuízos. Aqui estamos falando de um rei chamado Jeorão, filho de um dos maiores monarcas de Judá, o rei Josafá, um homem de Deus, um homem que teve experiências profundas com Deus, um homem que foi muito generoso até com seus filhos, até excessivamente generoso, dando aos seus filhos ouro, prata, até cidades fortificadas. Mas um homem que tem como primogênito um jovem que vai desastradamente arruinar sua vida, arruinar sua família, arruinar sua nação. E vai embora, sem deixar de si saudades. Que privilégios teve esse moço? Primeiramente, veja comigo os versos 1 e 2, o privilégio de ter um pai piedoso. É muito curioso isso, irmãos, como um homem como Josafá, um homem de Deus, um homem probo, um homem piedoso, um homem honrado, um homem que deixou seu legado, ter um filho tão desastrado quanto este. Às vezes a gente fica perplexo ao ver isso na Bíblia, de homens piedosos terem filhos maus, e de homens maus, como Acais, ter um filho como Ezequias, um homem piedoso. Ter um pai piedoso é uma grande bênção, é um grande privilégio. Ter exemplo dentro de casa, ter modelo, ter paradigma, ter para quem olhar. Esse moço teve esse privilégio, mas esse moço teve um segundo privilégio. Ele herdou o reino, versículos 3 e 5, aos 32 anos de idade. Um reino pujante, rico, opulento, tinha tudo para fazer um trabalho melhor que seu pai, porque já tinha por trás dele todo o trabalho que seu pai já havia realizado, podia deslanchar, podia crescer, podia tornar-se maior que o pai. Ele recebe privilégios extraordinários, porque o texto nos informa, no versículo 5, porém o reino deu a Jeorão por ser o primogênito, ele era o herdeiro deste grande legado, deste grande reino, deste grande privilégio. É muito triste quando alguém, tendo privilégios nas mãos, os desperdiça, tendo oportunidades, as joga fora, tendo a bênção de crescer num lar estruturado, joga todo esse legado no lixo. É triste quando alguém, tendo oportunidade de continuar o legado da família e ser uma grande bênção para a sociedade, despreza tudo isso e joga tudo isso fora. Foi isso que aconteceu com esse jovem rei Jeorão. Mas aqui vem os perigos que ele enfrenta e por que os enfrenta. A vida, irmãos, é feita de decisões.
Se tomarmos decisões certas, caminharemos por estradas planas. Se tomarmos decisões erradas, vamos sofrer as consequências. E vamos ver quais foram as decisões erradas que esse moço tomou. Em primeiro lugar, confira comigo no versículo 6. Ele errou no casamento. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha de Acabe era sua mulher. E fez o que era mal perante o Senhor. Quando você vai para a história dos reis de Israel, você vai notar que Acabe foi o pior rei de Israel. Acabe casou-se com a pior mulher do mundo, Jezabel. Era feiticeira, era assassina, era mandona. Agora, você já imaginou ser genro da Jezabel? Que fria que ele entrou. Que tragédia que foi isso. Não é só o fato de ele ser genro da Jezabel e do Acabe, não. Ele copia a história de Jezabel e de Acabe. Ele imita os erros dessa família. Aqui está um alerta para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Aqui está um alerta para os pais que têm filhos na época de casamento. É necessário pensar sobre isso. Porque quando você casa com alguém, você não casa só com essa pessoa, você casa com a família. Isso pode não só trazer um problema para a pessoa, mas trazer um problema para toda a conjuntura familiar. E foi exatamente o problema desse moço, que tendo tantas moças em Israel, vai contrair matrimônio exatamente com a pior família do reino do norte, do reino de Israel, e que vai ser certamente a causa da tragédia da sua vida, da sua família e da sua nação. Mas há um segundo erro, uma segunda decisão errada desse moço. Olha comigo o versículo 4, por gentileza. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Olha o verso 13, a carta que Elias mandou para ele. Mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Bom, aqui tem por trás uma cultura. Qual é a cultura? A cultura do Oriente Médio é que quando um rei assumia o poder, via de regra, ele eliminava os membros da dinastia anterior. Bom, esse moço, não tendo os membros da dinastia anterior para eliminar, ele elimina aquele que ele acha que pode ser os seus concorrentes. Qualquer tropeço dele, qualquer erro dele, pode ascender ao poder um irmão dele. Já que ele era casado com a filha de Acabe e Jezabel, poderia também, por influência política, alguém lá do reino do norte, diante de um tropeço dele, assumir o trono. Então o que ele vai fazer? Ele vai tirar do caminho qualquer pessoa que na cabeça dele pode ser um risco para o governo dele. É alguém que é egoísta, é alguém que não vê senão a si mesmo, é alguém que está disposto a passar como um trator por cima de todas as pessoas que ele acha que pode ser um problema para ele. E esse homem então age com truculência, como um sanguinário, como um ditador perverso, como um homem que não respeita a família, que não respeita a dignidade da vida, que está disposto a derramar sangue desde que ele permaneça no poder. É uma tragédia um casamento errado, mas é uma tragédia maior ainda, quando você olha para a família sem amor, sem respeito, você atenta contra a própria família para prevalecer. É alguém que quer construir o seu sucesso sobre os escombros dos outros, ainda que esses outros sejam membros da própria família. Mas há uma terceira decisão errada na vida desse moço. Veja comigo, a decisão errada agora não só quanto ao casamento, não só quanto à família, mas uma decisão errada quanto a Deus. Confira aí comigo os versos 11 a 13. Vejam vocês que ele está recebendo uma carta do profeta Elias.
Está escrito: também fez altos nos montes de Judá, seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria. Preste atenção à palavra seduzir, porque quando você lê a história da Jezabel e do Acabe, eles impuseram a idolatria lá no reino do norte, à força da baioneta e da espada, matando os profetas de Deus, e impondo a idolatria à força, a falsa religião à força. Olha aí a misturança entre governança e religião, entre política e religião, quando o Estado quer impor uma religião e impor a força. Aqui o texto diz que ele impõe por sedução, ele induziu, ele seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria, e diz o texto: e fez desgarrar a Judá. Ou seja, o pai deixou o povo servindo a Deus, e ele vai seduzir esse povo para desgarrar os seus súditos, desgarrar os membros da sua nação, os habitantes da sua nação, para servir a outros deuses. Versículo 12: então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrita: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai: porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá, e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe. O que está acontecendo? Ele casou-se com a filha de Acabe, com a filha de Jezabel, e ele importa a religião idólatra da família da esposa dele, e impõe e implanta essa mesma religião idólatra aqui em Judá, que servia ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, aqui tem um alerta, porque quando o homem abandona Deus para patrocinar a falsa religião, ele está arruinando o futuro dessa nação, está atraindo maldição para a sua nação, ele está atraindo problemas gravíssimos para o futuro dessa nação. E a mão de Deus trouxe juízo sobre ele, sobre a família dele e sobre toda a nação, em virtude da decisão de querer impor uma religião falsa na sua nação. Mas notem mais, ele vai se tornar um transtorno agora, decisão errada, não só contra com respeito ao casamento, à família, a Deus, mas ao próprio povo dele. Confira comigo os versos 13 e 14. Você pode ler comigo esses dois versos? Vamos juntos? Mas andastes nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá, e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as suas possessões. Então veja que o problema vem para a família dele, para a nação dele e também para a economia da nação. Juízo de Deus. Quando um governante não entende o seu papel e quer transpor a linha do seu governo para impor uma falsa religião, ele traz problema para ele, para a família dele, para a nação e para a economia de todo o povo. Agora vamos ver, terceiro ponto. Primeiro, privilégios. Segundo, perigos. Terceiro, prejuízos. Qual o primeiro prejuízo que esse rei sofre? Ele perdeu a saúde. Você pode ler o versículo 15 comigo, vamos juntos? Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Quem é o protagonista dessa enfermidade? Quem traz essa enfermidade? Deus. Não é verdade que toda enfermidade vem do diabo, não. Essa veio de Deus. Essa veio como juízo. Grande enfermidade, incurável enfermidade, dolorosa enfermidade, progressiva enfermidade, até levar à morte. Por quê? Por desobediência a Deus. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele ceifará. Segundo,
Ele não perdeu apenas a saúde, ele perdeu o reino. Veja comigo, por favor, o versículo 16 e 17. Pode ler comigo juntos, vamos lá? Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele, e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhes deixaram filho algum, senão Joacás, o mais moço deles. O que Deus está fazendo? Não só tirando a saúde dele, mas tirando das mãos dele o próprio reino. Quem suscita os inimigos? É o diabo? Não, é Deus. Quem traz os filisteus e os arábios para atacar Judá? É Deus. Quem abre as portas da casa real para que os tesouros sejam levados? É Deus. Quem entrega nas mãos dos inimigos as riquezas da nação? É Deus. Quem torna os filhos cativos? É Deus. É Deus quem está exercendo aqui o processo disciplinar esse rei. Mas há uma coisa, amados irmãos, muito interessante, que nós podemos observar, e a misericórdia de Deus. Olha o versículo 7 comigo. Porque Deus poderia varrer do mapa, e aqui terminar a dinastia de Davi, porque esse camarada vem da dinastia de Davi, é reino de Judá. Mas veja o que está escrito no versículo 7, você pode ler o 7 comigo, vamos juntos? Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. O que está acontecendo? O Messias vinha da linhagem de Davi. No reino do norte, que começa no ano 931 a.C., com a morte de Salomão, até 722, quando a Síria leva esse reino do norte cativo, tivemos 19 reis, em 8 dinastias diferentes. Mas o reino do sul, o reino de Judá, nós tivemos uma única dinastia. Qual é a dinastia? A dinastia de Davi. Por quê? Porque o Messias deveria vir da descendência de Davi, como filho de Davi. Mesmo com os erros, e está lá em 2 Samuel capítulo 7, com os erros que porventura viesse a acontecer, Deus disciplinaria, Deus traria a vara da disciplina, mas Deus não anularia o quê? A sua aliança com Davi, porque a promessa tem que se cumprir, o Messias há de vir, e o Messias vem da descendência de Davi. Mesmo com as loucuras de Joacás, Deus mantém-se fiel à sua aliança, à sua promessa, e não destrói o reino de Judá, para que a sua palavra se cumpra. Bendito seja Deus. Mas vejam vocês, meus amados irmãos, que esse homem vai ter um grande prejuízo de perder o que mesmo? Também a sua família. Ele perde a saúde, ele perde o reino, ele perde a família. Olha o verso 17 comigo, leia comigo o verso 17, vamos juntos. Estes subiram a Judá, deram contra ele, e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos, e as suas mulheres, de modo que não nos deixaram filho algum, senão Joacás, o mais moço deles. Isso porque a promessa tem que permanecer nessa dinastia. Mas ele perde a família, ele perde a família. De todos os bens que um homem tem na vida, a família é o seu tesouro melhor e mais precioso. Esse homem mata os seus irmãos, e agora a sua família que ele gerou é destruída. Ele semeou, ele colheu. Mas mais do que isso, em quarto lugar, esse homem perde a própria vida. Versos 18 e 19 está escrito assim: depois de tudo isso o quê? De perder o reino, de perder a saúde, de perder a família, de perder os bens, depois de tudo isso, é tempestade sobre tempestade, é abismo chamando outro abismo. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. Quem é que feriu? O Senhor.
Olha o verso 19. E aumentando esta dia após dia. Durante quanto tempo? 2 anos. Já pensou o que é isso? Hoje está ruim, amanhã está pior um pouco. Depois de amanhã não tem alívio não, vai piorar mais um bocadinho. Num processo de mais de 700 dias, todo dia um pouco pior, todo dia um pouco pior, todo dia um pouco pior, todo dia um pouco mais de sofrimento, todo dia um pouco mais de sofrimento. Até que termina no versículo 19 dizendo assim: e morreu com terríveis agonias. Decisões erradas, consequências desastrosas. Lição para nós: de Deus não se zomba. O que o homem semear, se ele ceifará. Mas deixa eu terminar. Este homem perdeu a saúde, este homem perdeu o reino, este homem perdeu a família, este homem perdeu os bens, este homem perdeu a vida, mas finalmente este homem perdeu o prestígio. Há muitas pessoas, irmãos, que passam pela vida e sofrem muito. Homens de Deus sofrem muito. A Bíblia fala lá dos profetas. Isaías foi cerrado ao meio. Jeremias foi jogado num buraco para morrer. Mas esses homens deixaram um legado. E a vida deles nos inspira. E quando olhamos a biografia deles, nós somos estimulados a andar com Deus. Mas olha o que esse homem perdeu. Versículo de número 20. Leia comigo o verso 20, por favor. Vamos juntos. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar de si saudades. Até aqui. É a única pessoa na história da Bíblia que tem esse registro. Não teve choro no seu funeral, não teve tristeza no seu funeral, teve alívio. Alívio. Nós diríamos hoje assim: já foi tarde. Morreu sem deixar de si saudades. A pergunta que eu quero fazer a você hoje é esta: e você, o que está fazendo da sua vida? Diante de tantos privilégios, de ser criado à imagem e semelhança de Deus, de ser amado por Deus, de ter uma casa, ter uma família, ter sustento, ter liberdade, ter uma igreja, ser filho de Deus, servo do Altíssimo. O que você está fazendo da sua vida? Quais são suas escolhas? Você tem honrado sua vida no sentido de recebê-la como um presente de Deus? Você tem honrado sua família? Você tem honrado seu casamento? Você tem honrado seus irmãos? Você tem honrado o que Deus colocou nas suas mãos para administrar? Quando eu olho para Jeorão, eu fico desesperado. Falei: meu Deus, que tragédia. Mas há um outro rei para quem eu posso olhar hoje. Este rei é Jesus. Este Jesus é o primogênito também de toda a criação de Deus. Ele é o primeiro, é o causador, é o criador de todas as coisas. Ele é o amado do Pai. Ele é o Rei dos Reis. Ele não veio para tirar a vida, ele veio para dar a vida, a sua própria vida. Ele não veio para matar, como Jeorão, ele veio para que você e eu pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ele não veio para casar-se com a iniquidade, ele veio para desposar a igreja como sua noiva. Ele não veio para ser vencido pelos inimigos, ele veio para triunfar sobre eles e colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e estabelecer um reino de justiça e de graça. Ele não veio para trazer doença, ele não veio para trazer sofrimento, ele veio para trazer vida, ele veio para trazer vida eterna.
Ele não veio para afastar você de Deus, ele veio para reconciliar você com Deus. Ele não veio para ser uma vergonha para o povo, mas ele veio para dar salvação ao seu povo. Ele não veio para sucumbir à morte, mas ele veio para matar a morte e oferecer a você a imortalidade e a vida eterna. Não olhe para Georão, olhe para Jesus, e você terá razão para viver agora e depois deixar um abençoado legado para gerações pósteras. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Pois é, agora chegou a hora dos bebês reborns. E aí, o que você está achando disso? Agora tem algumas mães, alguns pais que estão adotando os bebês de plástico, de silicone. Está gerando uma confusão, hein? Não vai embora não, que eu vou tratar desse assunto daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Pois é, nós estamos aí nessa fase em que a gente não sabe até onde o ser humano é capaz de ir e se ele consegue parar. Se não bastasse a questão dos pets, onde muitas famílias preferiram os animais de estimação a uma criança de verdade, agora muitas mães, muitos pais, muitas pessoas estão substituindo os filhos por bebês de plástico, por bebês de silicone. E parece-nos que é uma febre. E tem muitas pessoas que estão adotando esses bebês ou comprando esses bebês que não são baratos e até querendo furar fila de hospital e requerendo atendimento médico a esses bebês de silicone como se de gente fosse. Essa é a situação que nós estamos vivendo hoje. Bom, mas isso não é novo não. Essa questão dos bebês de silicone com pele parecendo pele humana, com olhos, com cílios, com cabelos, com temperatura, com tamanho, com peso semelhante ao peso de um bebê de verdade, isso já foi lá da década de 90, 1990, é que começa esse negócio aí nos Estados Unidos. A Stephanie Sullivan e a Debbie Henshaw foram quem começaram isso aí e agora virou febre, agora está na onda, agora está na moda e é preciso pontuar algumas coisas. Primeiro, é que, quanto arte, nenhum problema se a pessoa resolve comprar uma boneca ou um boneco mais requintado, mais semelhante a um bebê de verdade. Quanto à arte, não tenho aqui nenhuma palavra crítica a oferecer. O ser humano tem direito de fazer arte, outros de comprarem arte, outros de usarem a arte. Isso aí é questão de consciência de cada um. Porém, parece-nos que as pessoas estão fugindo daquilo que é a naturalidade, da normalidade, da racionalidade, onde algumas pessoas estão rejeitando a ideia de ter filhos, substituindo-os por um bebê de plástico, de silicone, como se transferisse para aquele boneco sentimentos maternais, paternais. Há casos onde esses chamados bebês reborn são esquecidos dentro do carro e gera problema, inclusive, com a segurança pública, porque quem passa pensa que é uma criança de verdade e aciona a justiça, aciona o policial que chega desesperado para salvar aquela criança, quando vai ver, não é uma criança, é um boneco. Outras pessoas beiram quase a insanidade quando requerem
tratamento médico, levam para o médico, querem furar fila, querem atendimento preferencial no carrinho, no colo, e quando vai ver não é uma criança, é um boneco. Nós já temos autoridades políticas no Brasil que já declarou o seguinte: no seu município, na sua cidade, se uma mãe tentar furar fila com um bebê de plástico no braço, querendo atendimento para esse boneco de plástico como se gente fosse, é necessário internar essa mãe ou esse pai ou essa pessoa, porque ela não está bem da cabeça. Isso é um fato, né? Tratar boneco como gente é uma coisa que beira a insanidade. Bom, mas tem um outro problema. Num mundo onde tantas crianças estão sendo enjeitadas pelos pais, numa sociedade onde tem uma lista enorme de crianças, de bebês esperando uma adoção, num mundo onde há crianças no Brasil, na África, em outros lugares, passando fome, precisando de socorro, de ajuda, de adoção, para que não morram de inanição, para que tenham oportunidades mínimas e básicas de sobrevivência. A nossa geração está investindo dinheiro, e não pequeno, nesses bonecos de silicone, deixando à míngua crianças de verdade que poderiam ser assistidas, alimentadas, nutridas, educadas, oferecendo a elas uma vida de dignidade. Então, é de fato uma sociedade de ponta cabeça, pelo avesso, que está perdendo a sua humanidade, a sua sensibilidade humana. Nós estamos nos tornando coisas, ou seres sem amor próprio, sem amor natural. Muito recentemente, você bem sabe disso, que em muitos lugares famílias desistiram de ter filhos para ter um cachorrinho, para ter um gato, para ter um pet. E nós não temos nada contra os animais. Aliás, quem tem animal precisa cuidar bem, até a Bíblia diz isso. Porém, substituir um ser humano por um pet, eu quero lhe dizer que o pet, por mais carinhoso que seja, ele não consegue ter com você a relação do ponto de vista pleno, moral. Então, é hora da gente repensar para onde está indo a sociedade. Já tão marcada por tantas coisas tristes, como guerras, como violência, como maldade, como corrupção. Nós ainda estamos vivendo agora mais uma fase desse deslumbramento pelo mundo desnatural e esse entorpecimento pelo mundo natural. Então, nós não podemos jamais apoiar esta tendência, esta febre, esta corrida desenfreada de muitos na busca de um bebê reborn, de um bebê de plástico, de um bebê de silicone, e tratando como se gente fosse. Repudiamos essa prática, entendemos que ela não é fruto de uma racionalidade humana, de uma sensibilidade à natureza humana. Se essa prática não está de acordo com as Escrituras, é preciso também dizer que muitos estão fazendo isso por questão de arte, colecionando bonecos de silicone, isso aí é um problema de cada um. Outros, talvez precisando de uma terapia, estão transferindo seus sentimentos para esses bonecos de silicone. Outros estão fazendo disso um entretenimento ou um hobby, mas na hora em que tantos estão buscando apenas um entretenimento ou um hobby, ou uma transferência de sentimento para um boneco de silicone, tem muita gente de carne e osso, precisando de um braço, precisando de um cuidado, precisando do pão de cada dia, precisando de um teto, precisando de uma ajuda, precisando de uma assistência, precisando de uma adoção. Qual é o papel
de um pai e de uma mãe no que tange a seus filhos. Não filhos irreais, não filhos onde você compra numa loja, mas filhos gerados à imagem e semelhança de Deus. Filhos que têm uma carga genética. Filhos que foram colocados neste mundo muitas vezes sem reflexão por falta de responsabilidade paterna ou paternidade responsável. O que podemos fazer? O que a Bíblia nos ensina? Bom, eu queria então, com esta introdução, levar você à reflexão do que está em Efésios capítulo 6, versículo 4. O apóstolo Paulo, numa época do Pater Potestas no Império Romano, onde o pai tinha pleno e total direito sobre os filhos, e onde os filhos não tinham direito nenhum, diferente da nossa sociedade, onde as crianças, graças a Deus, possuem normas, leis, princípios para cuidar delas, para respeitar a dignidade delas, para que os pais não extrapolem, não excedam no exercício da sua autoridade sobre os filhos. Paulo regulamenta este assunto em Efésios 6,4, e eu peço a sua vênia para ler o texto. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É curioso que, se no versículo 1 diz que filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, pais aqui é uma referência a pai e mãe. Tanto o pai quanto a mãe merecem dos filhos respeito. Os filhos precisam obedecer e honrar os pais. Vale destacar que honrar é mais do que obedecer. Há filhos que obedecem pai e mãe, mas não honram pai e mãe. Obedecem por medo de retaliação. Honrar é você dar primazia, é reconhecer o valor, é apreciar, valorizar, estimar, amar, respeitar, oferecer uma obediência não servil, mas espontânea, amorosa, responsável. Porém, no verso 4, quando ele diz, e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, a palavra pais aqui está se referindo a pais homens. Isso porque, à luz da palavra de Deus, cabe ao homem a liderança do seu lar. Cabe ao homem, ao marido, ao pai, a responsabilidade de educar os filhos. E aqui tem um ponto importante, porque muitos homens hoje têm se abdicado da sua responsabilidade, têm se omitido de seu papel, têm transferido a formação dos filhos à esposa, à mãe, sobrecarregando-a. E, de certa forma, isso tem gerado na sociedade, sobretudo ocidental, uma imagem apagada masculina na mente dos filhos, uma super imagem da figura feminina da mãe na mente dos filhos, e os desdobramentos disso podem não ser saudáveis. Então, Deus está cobrando do homem, do marido, do pai, a responsabilidade de assumir o seu papel na educação dos filhos. E o primeiro ponto que Paulo menciona é o aspecto negativo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Porque o fato de você ser pai, o fato de você ter nas suas mãos o ônus da formação, da educação de seus filhos, não lhe dá o direito de tratá-los de qualquer forma, com agressão, com violência, com palavras duras, com gestos grotescos.
Agora a pergunta é, como é que um pai pode provocar os filhos à ira? Primeiro, quando esse pai não é consistente, ou seja, requer do filho algo que ele não vive. Cobra do filho um comportamento que ele não tem. Quando ensina o filho a ser honesto, mas o filho o colhe na desonestidade. Quando o pai tem um discurso e uma outra prática. Isso entristece e aborrece os filhos. Segundo, quando um pai provoca um filho à ira, é quando o pai também não tem consistência no ensino. No mesmo dia que ele elogia o filho por uma prática, no outro dia ele disciplina o filho pela mesma prática. O filho não sabe com clareza quais são os critérios, quais são as regras, quais são as normas. Os filhos precisam de limites. Os filhos precisam saber o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Cabe ao pai deixar isso claro para os filhos. Terceiro, quando um pai provoca o filho à ira, é quando o pai compara um filho com outro. Quando os filhos, embora nascidos do mesmo ventre, tendo a mesma carga genética, recebendo a mesma instrução, eles são diferentes uns dos outros. Para um filho você basta olhar, ele já entendeu. Para o outro você fala e ele parece não estar entendendo. Cada filho tem sua peculiaridade, tem sua capacidade, portanto, os pais podem cobrar dos filhos o mesmo empenho, mas não pode cobrar deles o mesmo desempenho. De repente, um estudou 10 horas para uma prova e tira 7, o outro não estudou nem meia hora e tirou 10. Então, querer comparar um filho com outro, isso gera emulação, ciúmes, mágoas. Ainda, quando é que um pai provoca os filhos à ira? Quando ele tem preferência de um filho em detrimento ao outro. Quando o presente para o filho A é mais caro do que o presente para o filho B. Quando o pai deixa claro para os filhos que este aqui é o filho predileto. Isso provoca o quê? Provoca mágoas, provoca divisão, provoca intriga, provoca ódio, provoca vingança, provoca uma celeuma, uma guerra civil dentro de casa. Então, o primeiro conselho que Paulo dá para os pais é esse: não extrapole a sua função de pai, o seu papel, o seu ministério de pai. Você não pode provocar seus filhos à ira. Lá em Colossenses 3:21, nessa mesma toada, Paulo vai dizer outra coisa interessante para os pais. Eu vou ler para você, olha que interessante o que ele vai dizer aqui. 3:21, ele vai dizer assim: pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Tem filho desanimado. Tem filho que quer sair de casa na primeira oportunidade porque não aguenta a pressão dentro de casa, o ambiente pesado dentro de casa. Porque tudo que os pais fazem é para irritar os filhos. Então, Paulo está orientando aqui que criar filhos não é brincadeira. É por isso que tem muitos que abdicam do seu ministério paternal e preferem adotar um boneco de silicone. Porque o boneco de silicone não vai reclamar, não vai murmurar, não vai precisar de ajuda, não vai precisar de conselho, não vai precisar de disciplina, não vai precisar de limite. Se você botar ele aqui, ele fica aqui. Se você botar ele lá, ele fica lá. Se você vestir a roupa tal, ele vai ficar com a roupa tal. Não precisa comprar fraldas, não precisa de nada disso. Agora, é um alto privilégio você exercer a mais nobre das funções e talvez a mais árdua, que é a missão da paternidade. Agora, Paulo vai tratar do aspecto positivo quando diz assim: mas criai-os na disciplina
e na admoestação do Senhor. A ideia de criar é a ideia de formar, de nutrir. Agora, me permita dizer isso. Muitas vezes você tem notado que o Estado tem procurado sequestrar esta missão inalienável, intransferível da família. A educação dos filhos acontece em casa. A formação moral, espiritual dos filhos acontece em casa. A fé é transferida para os filhos em casa. Erram os pais que entregam seus filhos à escola, ou à babá eletrônica, ou a terceiros para educá-los. Cabe ao pai, cabe à família esse papel sacrossanto de criar os filhos, de educá-los, de formá-los, de forjá-los, de estabelecer princípios. Agora note, como é que um pai e uma mãe vão fazer isso se eles mesmos estão perdidos? Como é que um pai, uma mãe tem condições de educar uma criança se estão adotando ou comprando a peso de ouro bonecos de silicone? Substituindo filhos de verdade por filhos fake news. Mas Paulo prossegue e diz assim: criai-os na disciplina. A palavra disciplina traz a ideia de limites, de regras claras. Os filhos precisam saber, isso pode, isso não pode. Os pais precisam saber com quem os filhos andam, aonde eles vão, o que estão fazendo, com quem estão andando, a que horas chegam. Os pais precisam dedicar tempo para conversar com os filhos, para orientar os filhos. Em havendo transgressão desses princípios que precisam ser claros dentro de casa, os filhos precisam receber sanções. Porque se não aprende em casa, vai ter que aprender de forma dura e dolorosa na rua. A disciplina não é um ato de crueldade, é um ato de amor, responsável de amor. Agora veja, o pai disciplina seu filho. Você não pode pegar uma criança na rua que está fazendo peraltice ou coisa errada e querer educá-la. Não, o compromisso seu é com seu filho, com seus filhos. Criai-os na disciplina. De tal maneira que, se um pai não disciplina os filhos, ele pode até estar dizendo: não, eu gosto tanto do meu filho que eu nunca vou discipliná-lo. Isso é uma tragédia. Quem ama disciplina. Talvez você já ouviu falar, ou até já leu, ou até viu o filme Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída. É um livro que virou filme. Isso lá na década de 80. Uma moça que foi criada com rigor pelos seus pais, que tinha balizas seguras entre certo e errado, pensou assim: quando eu tiver uma filha, eu não vou colocar regras, eu não vou colocar balizas, eu não vou colocar limites, eu vou deixar que a minha filha faça o que ela entenda, que faça suas escolhas sem qualquer censura da minha parte. E ela teve uma filha. E assim ela agiu. E essa menina com 13 anos já estava drogada e prostituída, vendendo o seu corpo para comprar drogas. E essa mãe com lágrimas diz: pensando oferecer à minha filha liberdade, eu empurrei a minha filha para a destruição. Filhos precisam de limites e de disciplina. Mas o texto prossegue e diz: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra admoestação, de onde vem noutesia, é a conversa, é o diálogo, é o confronto verbal, olho no olho, se assenta ao redor da mesa, põe os pratos na mesa, põe o assunto na mesa,
discute o assunto, trata do assunto, resolve o assunto, no confronto verbal. Há muitos pais que gritam com os filhos, mas não dialogam. Há muitos pais que guardam silêncio quando precisavam falar e falam quando precisavam guardar silêncio. Essa conversa é fundamental, nós somos um ser racional. Então é preciso falar. Falar com tato, falar com amor, falar com firmeza. É preciso temperar firmeza com doçura. É preciso elogiar na hora certa, é preciso corrigir na hora certa. Porque há pais que estragam os filhos ou sempre criticando ou sempre elogiando. Criticar demais vai gerar um filho revoltado, elogiar no excesso vai gerar filhos mimados, despreparados para a vida. Então, eu estou trazendo essa breve reflexão para nós entendermos que, em vez de nós corrermos para substituirmos filhos por pets, em vez de nós corrermos e substituirmos filhos por bonecos de silicone, reborns, em vez de nós entrarmos nesta onda perigosa da despersonificação humana, está na hora de nós voltarmos aos princípios e entendermos que a maternidade, a paternidade é um alto privilégio e uma imensa responsabilidade. Privilégio porque um boneco de silicone não vai mudar nada. Não vai melhorar a família, não vai melhorar a sociedade. Aliás, Erdem, ele é caro e ele é inútil. Mas os filhos dão trabalho. Mas você forma uma geração que vai impactar uma família, que vai impactar uma cidade, que vai impactar uma nação. Quem sabe você, pai, você, mãe, que está me assistindo agora, não esteja exatamente nesse momento educando aquele menino que vai se tornar um grande líder da nação. Quem sabe você não está educando dentro da sua casa aquele grande cientista que vai trazer descobertas para melhorar a condição da vida do ser humano. Quem sabe você não está educando dentro da sua casa aquele que vai ser um missionário transcultural, que vai levar a mensagem da esperança da salvação em Cristo para as nações. Quem sabe você não está educando dentro da sua casa aquele que vai ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar milhares, milhões de pessoas a ter uma vida mais digna. Vamos valorizar a família. Vamos valorizar os filhos. Vamos valorizar a educação dos filhos. É penosa? É. Dá trabalho? Dá. Exige empenho, abnegação, sacrifício, investimento, tudo isso, mas vale a pena. Vale a pena. Então, que Deus nos dê discernimento. Que Deus nos dê coerência. Que a nossa geração não fique completamente divorciada da racionalidade humana, a ponto de pagar caro num boneco de silicone, tratando como se gente fosse. Mães que, inclusive, ficam desesperadas levando esses bonecos de silicone para o médico, requerendo até mesmo furar a fila para atendimento prioritário. Não, nós não podemos concordar com esta postura subhumana que não tem qualquer amparo na racionalidade humana, na sensibilidade humana. Se você quer cuidar de um bebê, tem tantos precisando de ajuda. Se você quer investir numa criança, tem tantos mundo afora que precisa de uma ajuda sua para ter pão na mesa, teto, cama para dormir, formação, para que não sejam inocentes úteis nas mãos dos espertalhões deste mundo, mas sejam transformadores da sociedade. Fica aqui este alerta, fica aqui esta pontuação nossa para uma geração que está irracionalmente procurando bebês reborns, quando nós temos bebês de carne e osso,
precisando de cuidado. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe os pais, Deus abençoe a nação brasileira, Deus abençoe as nações do mundo. Muito obrigado.